Fala pessoal, hoje eu vou trazer um tema que eu estava discutindo aqui na mentoria esses dias com um dos líderes que vai receber uma pessoa nova no time, e eu preparei um material que é um rápido e-book da diferença entre integração e rampeamento, do onboarding e do rampeamento. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse material que eu produzi aqui para vocês, tá bom? Deixando aqui na plataforma também. Esses são dois momentos fundamentais da jornada do colaborador, né? E aí eu quero fazer esse recorte então do onboard e do rampeamento, da integração e do rampeamento. E compreender e aplicar esses conceitos no dia a dia, principalmente de gente nova na empresa ou gente nova na função, vai ser muito importante para que você consiga acelerar o rampeamento, né? Lá no e-book, acho que eu vou deixar o link aqui em algum lugar também, você tem uma tabelinha mais explicativa da diferença dos dois conceitos, e eu falo também sobre a curva do ELTV, do Employee Lifetime Value. Eu não vou explorar isso agora, porque eu quero fazer um vídeo mais curto, e aí quem tiver interesse se aprofunda lá no material, a gente tem bastante coisa. Então, integração é o processo de recepção, de acolhimento desse novo colaborador, né? Normalmente, quando a pessoa está entrando na empresa, mas pode ser também quando muda de área, por exemplo, né? Quando é promovido dentro da mesma área para uma outra função, às vezes não é tão necessário. Mas então a integração ou onboarding é esse processo estruturado de recepção e acolhimento do novo colaborador. Ele acontece então nos primeiros dias, talvez na primeira, na segunda semana, não vai se estender muito mais do que isso. E eu costumo trazer nessa discussão dois tipos de integração: a integração institucional e a integração da liderança da área. Então, a integração institucional ela deve ser conduzida pelo RH ou pelo dono do negócio, dependendo do tamanho do negócio, por alguém que faz uma recepção ali, seja um RH estratégico ou um RH mais operacional, ele vai ter alguém que fala: Oi, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, você vai começar a trabalhar aqui. Então, tem várias coisas, como a apresentação geral da companhia, história, valores, né? Talvez até um tour pelas instalações, fala um pouco da cultura, políticas, né? O que pode, o que não pode, código de vestimenta, se for o caso. E aí entra uma parte que o RH vai terminando, então, essa parte institucional e vai entregando para a área, né? E aí, em geral, é conduzida pela liderança da área, esse segundo momento de integração. Claro que a liderança também vai direcionar para alguém, vai fazer ali esse movimento de pedir para outra pessoa fazer esse movimento inicial e acompanhamento. E aí, nesse momento, a gente está falando de integração da área, né? O que a área faz, quais são os objetivos, as entregas mais concretas, o que a gente faz aqui, como que a gente contribui para o negócio, e aí começa a falar de processos internos, de sistemas, de responsabilidades da área, de responsabilidades daquela pessoa que está entrando, então tem um pouco mais de estrutura e detalhamento na operação, né? Então, que imagina que o RH ele não é competente tecnicamente para fazer a integração da área para cada uma das posições que o negócio tem. É impossível isso, né? Então a área é responsável por fazer esse movimento de integração. De novo, vai demorar 2, vai demorar 3 semanas, vai depender da complexidade da empresa, complexidade da função técnica da pessoa. Tem uma parte muito importante nesse momento que é o acesso aos sistemas, acesso ao e-mail corporativo, a um computador, seja um notebook ou seja um desktop, as senhas de acesso. Isso é muito importante. E a liderança precisa cuidar desse pré-integração, dessa pré-integração, mesmo antes da pessoa chegar, porque às vezes você abre um ticket lá pedindo um novo computador, vai demorar 25 dias para chegar, a pessoa não pode estar ali sem fazer nada olhando para o teto ou dependendo de gente que não vai para o escritório para poder compartilhar computador, né? Impossível hoje em dia. Então a gente precisa acelerar o mais rápido possível essa integração inicial. E aí a gente vai garantir depois ali, nesses primeiros dias, a aderência à cultura, né? E acesso às ferramentas e a socialização, né? Saber nome, saber áreas, onde que é o restaurante, onde que é o banheiro, onde que a gente almoça, que horário, flexibilidades possíveis e tudo mais, né? Então essa é a integração, vai demorar ali um ciclo de tempo mais curto. Só que aí, gente, vem o rampeamento. Cara, o rampeamento, ele é um movimento que começa ali logo depois da integração, ou mesmo durante ali aquela integração da área, e ele vai durar 2, 3 meses ali para funções que talvez sejam mais simples. Talvez dure quase um ano
para funções operacionais mais complexas. Depende muito também do nível, né? Onde a pessoa vai atuar, se é na operação, se é numa primeira liderança, se é num alto executivo. Depende também da estrutura de apoio e de clareza dos processos que esse negócio já tem. Obviamente, depende da maturidade técnica dessa pessoa, né? Quanto que ela tem de experiência no mercado, no negócio. E então a gente precisa construir um plano de aceleração do entendimento do papel e responsabilidade e das questões técnicas e das metas que ela precisa entregar. Então, esse é o período que o colaborador aumenta gradualmente a sua produtividade até atingir lá o pico de performance que a gente espera para aquela função. O grande ponto que a gente tem aqui é que uma liderança mais próxima, ela vai acelerar a curva de rampeamento. Uma liderança mais distante ou uma liderança que atua com base num discurso mais ou menos assim, eu estou sempre à disposição, é só me acionar, ela passa a ser uma liderança reativa, né? Quando a gente fala assim, só me acionar, você transfere ao outro a responsabilidade e a coragem de chamar a liderança para pedir ajuda, para pedir um treinamento ou para tirar dúvidas estruturais ou enfim, daquilo que a pessoa tem que entregar. Então aqui a gente precisa manter rituais e rotinas com proximidade para que a pessoa possa, o mais rápido possível, acelerar o rampeamento. E cada etapa traz riscos diferentes, lá no onboarding eu falo um pouquinho mais, né? Acho que um exemplo que eu gosto de dar é assim, imagina duas pessoas que estão chegando ali para trabalhar no mesmo dia, na mesma empresa, o RH faz ali o onboarding institucional, a integração institucional, e aí fala, Tó, aí tá aí a pessoa para trabalhar na sua área. A primeira pessoa recebe as boas-vindas formais do negócio, participa das sessões institucionais, entende um pouco como as coisas funcionam ali. E a segunda pessoa, igualzinho, igualzinho. Só que quando ela chega na área, ela começa a entender, uma delas, que tem rituais e rotinas semanais com a liderança, entre todo mundo ali que faz parte do time. E tem também algumas sessões individuais, que ela vai percebendo que a liderança roda com algumas pessoas do time também. Não só para feedbacks formais e constantes, ou pontuais, mas também agendas de one-on-one específicas para tratar de dúvidas, de vidas, de ansiedades, de carreira, mesmo para quem está mais tempo aqui. Essa pessoa entende, então, que ela tem além do direcionamento técnico importante para a área dela, um apoio emocional. Importante, muito importante, pessoal, para acelerar o ciclo, né, de aprendizado. Imagina a segunda pessoa, no nosso exemplo. Ela saiu do onboarding institucional e caiu lá na área, e o líder falou assim, cara, eu estou muito ocupado, qualquer coisa você me chama, aqui está o Joãozinho, ele vai te ajudar, aqui está a Maria, ela vai te apoiar. E aí demora 2 semanas para receber o equipamento, demora uma semana para ter o e-mail, não tem um plano estruturado de treinamento e aprendizado, cada hora ela fica sendo jogada para um lugar ou outro, e aí ela vai um dia lá de híbrido, de home office, ela não sabe nem o que ela tem que fazer, quais são as possibilidades, quais são os comportamentos esperados, comportamentos não tolerados ou não fomentados pela companhia. Então, existe uma diferença brutal, brutal, entre uma pessoa que tem proximidade da liderança e a outra que não consegue ter rituais e rotinas formais com a liderança. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar um slide. Eu não queria nem explorar tanto esse conceito técnico agora, mas está aqui no e-book, tá bom? É a curva do ELTV. Então, essa curva em bold, essa curvinha em preto, mais grossinha, da parte de cima do gráfico, ela vai mostrando, então, um movimento de ramp time mais rápido por meio da liderança mais próxima, né? Enquanto a linha cinzinha mais clara, ela demonstra que o ramp time demora mais, o rampeamento demora mais para acontecer. Quando bate a cabeça no teto, no pico de entrega, ela é menor, menos entrega, e quando ela decide sair, ela tem ali um movimento de desconectar do coração e continuar ali só batendo tarefas técnicas que não agregam muito valor para o negócio, né? Então, eu acredito que a responsabilidade da liderança, ela é uma responsabilidade muito importante e fundamental para acelerar o rampeamento de cada uma das pessoas do nosso time. E lá no roteiro do e-book, eu coloco algumas responsabilidades e alguns cuidados que a gente tem que ter também nessa etapa. Bom, espero ter contribuído com a diferença entre integração e rampeamento e dar uma olhadinha um pouco mais
a fundo, um pouco mais cuidadosa no material e no e-book, tá bom? Até mais.